Uma boa noite a todos, ao público presente, muito feliz em ver essa casa cheia, a todos os vereadores presentes, senhor presidente, ao público que nos assiste aí pela TV Câmara. E esse requerimento eu fiz por precaução. Existe um valor de 1.600.000 que foi destinado para uma reforma na UBS no bairro Santa Fé. Esse valor faz já mais de um ano que foi destinado e até agora já foi recebido 63.506. Esse foi o valor que foi recebido. Foi destinado 1.600.000, mas foi pago 63. Por quê? É pago conforme a proposta e conforme o andamento. E aí, como já faz esse tempo, e eu sei que todas essas emendas parlamentares que vêm para o nosso município dependem de prazo, de propostas, né, e do andamento, esse requerimento tem como... eu quero saber como que está sendo o cronograma previsto para as próximas fases de execução, para que nós possamos não perder mais, né? Se tem realmente alguém responsável por analisar a proposta e ser colocada conforme o edital para que a gente não perca, né? Qual a previsão de início das obras físicas? Porque o anseio da população, acredito que quando fala-se vai ser destinado 1.600.000, imagina amanhã já construindo-se, né, o muro, reformando, e na verdade não é assim. Primeiro depende de toda uma parte burocrática para depois a gente ver a obra física. E esses prazos que eu desejo com esse requerimento. Solicito também quais medidas administrativas estão sendo adotadas para garantir que esse repasse restante da emenda esteja em pleno andamento da obra, né? Então, para que seja encaminhado aqui também a cópia da proposta que está sendo feita para que nós, como os fiscalizadores, tenha conhecimento de qual andamento que está e que a gente consiga ter a segurança de que está realmente sendo efetivado e que não vai haver novas perdas, né? E é esse o meu requerimento e peço a ajuda dos nobres pares para a aprovação dele. Esse requerimento, eu estou solicitando essas respostas da prefeitura, porque ainda temos 3 farmácias fechadas no nosso município. O bairro da Chave, Monte Serrate e Quilombo. Existe também um edital, um concurso público vigente, aberto na área de farmacêutica. E essas farmácias fechadas e esse concurso vigente aberto. Então, o meu requerimento é: o atual número de farmacêuticos contratados é suficiente? As previsões das novas contratações, porque na última audiência pública da saúde, a secretária falou que estava em contratação e que em breve seria reaberto essas farmácias. Então, a gente quer saber sobre datas, né? Porque desde da audiência até agora ainda não houve a reabertura dessas farmácias, né? E mostrar o quanto é importante quem mora lá no Quilombo e passa pelo postinho e tem ali uma receita. Então, assim, ter a farmácia aberta lá é garantir saúde para a população. É muito mais do que um funcionário ali. É garantir para todo um bairro que tem acesso à saúde, porque de nada adianta você receber a sua receita e não conseguir pegar o remédio, né? Muitas pessoas não têm a condição de estar pegando um ônibus, um transporte para estar vindo aqui na região central buscar o remédio. Então, se tem a farmácia lá, se tem a UBS lá, vamos então fazer com que esse direito seja garantido para essas pessoas, também como o bairro da Chave e o bairro Monte Serrate, né? Sabemos que a saúde ela é um direito constitucional de todos. E garantir isso daí também faz parte do nosso compromisso como vereador. Então, eu peço também a ajuda dos vereadores para aprovar esse requerimento, para que a gente possa dar uma resposta digna à população. Olha, o prazo é tal, vai ser reaberto assim, vai ser contratado. A gente ter realmente, pelo menos, uma resposta para dar para a população. Muito obrigada. Primeiro item da ordem do dia. Turno único de discussão e votação ao projeto de lei número 1810, de autoria do Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a celebrar termo de convênio com a Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem, ATEAL. Em discussão, projeto de lei. José Moura, a palavra, depois o César.
Só gostaria de concluir que é de grande importância esse projeto, e a gente fala sobre valores, de 1% de valores, mas dar a dignidade de uma pessoa ouvir não tem preço. Então, a pessoa que está esperando e que vai conseguir ter esse aparelho não tem valor, não tem preço a ser colocado. Então, assim, que novos convênios sejam ampliados para atender a todos e que ninguém fique de fora mesmo. Conte com essa casa, pelo menos comigo, com o meu mandato, para projetos como esse. E é com muita alegria que eu faço a minha primeira moção como vereadora. E uma moção feita a um órgão na qual eu pude participar e pude conhecer os desafios de antes e depois. Está passando aí na tela as fotos da trajetória do Conselho Tutelar, né? Foram fotos que eu consegui dos colegiados que, com muita bravura, né, iniciaram aí há 25 anos atrás, né, e levam até hoje aí essa causa da criança e do adolescente nas veias, né? Enquanto vai passando as fotos, eu gostaria de falar para vocês, né, que o Dorival Raimundo, prefeito, ex-prefeito Dorival Raimundo, ele criou o Conselho Tutelar no dia 4 de maio do ano 2000, né? E eu busquei entender essa história, né? E o primeiro carro do Conselho Tutelar foi dado por um kit de equipagem do governo federal, onde acredito que em 2012, me corrija aí, hein? 2012, de 2009 a 2012, o colegiado conseguiu. E antes, como iam para as ocorrências? Iam com a guarda municipal e colocavam as crianças dentro do carro da guarda municipal. Antes não tinha uma sede, eram algumas salas, né? Foi colocado no Campão, foi colocado no Cidetran, foi colocado no Center Fênix, foi colocado numa casinha ali próximo a onde é a sede hoje. Mas e quando não tinha um abrigo, as conselheiras já passaram noites no hospital porque não tinha onde colocar a criança. Não podia também levar para casa. Então, aí tem fotos das nossas campanhas, né? Campanhas do 18 de maio, né? Só quem já foi conselheiro sabe o quanto é valoroso essas campanhas e o quanto, às vezes, a gente não tem apoio. Quando eu estava no Conselho Tutelar, parecia que aqui ninguém enxergava a importância do 18 de maio. Hoje, eu estando aqui, não tem como não levantar essa bandeira e não dizer, gente, faça bonito, participe, vá junto com o Conselho Tutelar. E agora eu quero falar dos conselheiros. Conselheiro tutelar é uma missão. Porque quando é um emprego, você simplesmente fala, não gostei, vou procurar outro, eu não me adaptei. Mas quando é missão, como é que você deixa e desampara uma criança numa situação vulnerável? Você reúne forças da onde você não tem, você deixa a sua família em casa para lutar pelaquela criança que está precisando. Você se coloca em risco no lugar daquela criança. Você briga com a rede, você briga com quem tem que brigar para garantir o direito daquela criança. E muitas das vezes nós somos criticados pela distorção, a distorção que tem da atribuição do conselho. O conselho serve para tirar filho. Olha aí as reportagens que já passamos, né? Por situações que chegaram a conhecimentos, né, das mídias, né? Então, assim, muitos não sabem, mas já fomos ameaçados de morte, já precisamos, sim, ter uma medida protetiva para poder ter um pouco mais de conforto e, muitas das vezes, somos o bicho-papão. É o conselho que tira o filho. Na verdade, a gente preserva a família e quer que a família tenha condições boas e protetivas para amparar aquela criança. E essa história não pode ficar sem essa homenagem aqui na Câmara. Eu quero mostrar que todos eles que passaram têm grande importância. Todos eles que passaram por lá foram heróis, se dispuseram a defender a causa da criança e do adolescente. Garantir direito nem sempre agrada. Muitas das vezes a gente arruma muita confusão com as distorções, mas a gente
se dispõe e coloca a causa da criança à frente da nossa. E hoje eu quero convidar a todos, os ex-conselheiros que eu, com muito amor, convidei, para que, ao final dessa sessão, venha aqui em cima para a gente registrar uma foto de todos que já passaram, né, e deixaram o seu legado. Quero também deixar um certificado, esse certificado registrado aqui pelo meu gabinete, de honrosamente o trabalho de vocês, com certeza, chegaram a muitas famílias, chegaram àqueles que não têm voz, que são as crianças. Quantas crianças falavam para nós aquilo que não tinham coragem de falar em casa? Eu não vou chorar, eu falei que não ia chorar. Mas quando a gente lembra dos casos que a gente pegou e passou, é inevitável não se emocionar. Então, a vocês o meu total respeito, minha total admiração pela bravura de vocês. 25 anos e só vocês sabem o que já passaram naquelas sedes, nos carros, nas ocorrências, nos recâmbios. Só vocês, cada um de vocês, com certeza, carrega lembranças que o tempo não vai apagar. Quero falar que esse é o 7º colegiado, são no total de 34 conselheiros tutelares que já passaram pelo conselho, eleito ou depois de um tempo assumir a suplência, né? E eu gostaria de falar nome por nome, depois que for aprovado. Conforme eu falar o nome, vocês fiquem de pé para que a gente possa fazer essa moção de aplausos. Em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Eliana Quinarelli, do primeiro colegiado. Milena Batista, não pôde vir. Hilton Soares, por motivo de doença, também não veio. Antônia Aparecida, também doente, não pôde vir. Silvia Amaral, também do primeiro colegiado. Sônia Domeneghetti, ali. Thaís Montalti. Ana Maria Oliveira. Maria Bonechini. Daniel Prado. Eliana Alencar. Ana Paula Silva. Amós Oliveira, Márcia Pellegrini, Valdir Mendes, Creuza Freitas, Cláudia Becker, Maria Mesquita, Edinaldo Cruz, Vanessa Silva, Jefferson Henrique, César Farali, Daiane Sakirama, Edinólia Oliveira, Andréia Gomes, Alessandro Freitas, Josi Moura, Valéria Souto, Silvia Gardênia, Cleiton Araújo, Kelly Silva, Ju Albuquerque, Diva Ferreira e Claudiene Cedraz. Josi Moura já está de pé aqui. Os nossos parabéns a todos vocês. E, para finalizar, gostaria de dizer que desses 34 conselheiros, todos eles estão vivos, graças a Deus, e moram aqui em Itupeva, e também são muito queridos pela sociedade. Hoje, aqui, no meio dos vereadores, somos 3 ex-conselheiros. E também, muitos deles foram reeleitos em seus mandatos, sinal que a população, por mais que as pessoas distorçam a atribuição, sabe o carinho e o valor de um conselheiro tutelar. Meus parabéns. Já é uma luta minha nas últimas sessões, que vocês podem acompanhar, o acompanhamento das emendas para que realmente o nosso município não sofra com essas perdas de emendas e que existe um edital que tem que ser minuciosamente
colocado conforme está, cada detalhe, porque senão a emenda ela não é paga. E então, quando ele apresentar esse projeto, além de nós buscarmos, fiscalizar e juntos cobrarmos por que não está sendo preenchido o edital, se tem essa contrapartida, como o Marcão falou. Então, é a gente somar mesmo e deixar realmente de lado o ego de política, né, de partidos. A gente tem que se lembrar que a eleição acabou e agora o que a gente tem que fazer é o interesse do povo. Então, deixar o nosso mandato, eu falo por mim também, à disposição do povo da Valdomiro Bertassi, para que a gente possa... não adianta mais falar do que passou, mas daqui em diante, minuciosamente, estar assim, como vocês fizeram, buscando informações e fiscalizando junto conosco. Quero só registrar aqui as minhas indicações, que foi a indicação de um centro de especialidade de saúde da mulher, como na sessão anterior. Debatimos que a mulher merece, sim, esse centro de referência, né? Porque em todas as etapas da mulher, seja desde criança até quando já está idosa, precisa de um cuidado diferenciado na questão de saúde, e essa é a minha indicação, né? Que seja, além de um cuidado físico, seja um local de acolhimento, onde possa realmente amparar as mulheres em todas as etapas da vida, na questão de saúde. Uma outra indicação também foi um programa de concessão de empréstimos de bicicleta no Parque da Cidade, ou até em outros locais da cidade, porque em Jundiaí tem essa concessão. Eu acho que seria válido até para viabilizar parcerias público-privado, né, e não gerar custos, e também movimentar ali o turismo local, né, onde as pessoas possam também ter um incentivo ali ao esporte ali no Parque da Cidade, né. A terceira indicação foi a implantação de um playground na creche Holanda. Eu visitei a creche, é uma creche muito acolhedora, pequena, e tem esse espaço lá no fundo, e a gente vi que não tem nada, nenhum playground, nenhum parquinho para as crianças, e o brincar também faz parte do aprendizado da criança. Ela se socializar, ela brincar, também faz parte da educação. Então, fica essas indicações, e eu peço, né, ao Executivo aí um olhar para essas indicações. Eu não poderia falar também do ônibus do Terra Brasilis, né? Teve esse acontecido triste, e eu quero deixar registrado que eu cobrei quem tinha que cobrar. Eu cobrei a dirigente regional de ensino por várias vezes, inclusive no dia do acontecido eu liguei para ela e falei para ela: olha, está vendo por que a gente estava atrás? É para evitar que acontecesse. Em nenhum momento eu desejei que nenhum mal acontecesse, mas era algo que estava notório que iria acontecer. Cobrei também, junto aí com o vereador Primo, o vereador Jota, outras tantas vezes, tanto na escola quanto em requerimentos, para o governo do estado resolver isso daí. Mas eu sempre soube que, se o prefeito quisesse ter esse bom senso de olhar e fazer e solicitar depois esse reembolso do governo do estado, ele tem um poder muito acima do nosso. Ele poderia, sim. A Viação Itupeva tem um contrato milionário com a prefeitura. Você acha que iria negar um ônibus? Então, assim, eu acho que a sensibilidade também conta muito. É uma crítica visando realmente outras situações como essa que possa vir a acontecer, e a gente ter esse olhar sensível. Quando se trata de criança e adolescente, não dá para esperar acontecer alguma coisa. A gente tem que agir e depois correr atrás do prejuízo. Então, só deixo esse registro aí, que eu cobrei quem tinha que cobrar. Não mandei ofícios para o prefeito, mas eu pedi. A gente aqui na tribuna, muitas das vezes, falamos a sensibilidade de ter esse olhar para as nossas crianças. E essa minha fala de hoje. Parabenizo também todos os vereadores aí pelos requerimentos. Eu sei que não tem sido fácil, porque... A parte, vereador. Muitos requerimentos, sim, com certeza. A questão do ônibus, de novo, o prefeito falou que segunda-feira vai pôr lá e depois conversar com o governador, com você? Ele falou que vai resolver essa questão. Falou hoje comigo e vai resolver essa questão. Acho válido, sim. Poderia ter sido antes e tudo mais, mas se ele for fazer, válido demais.
Mesmo assim, vamos manter nossas agendas ali com o governo do Estado para continuar cobrando. Quem tem que ser cobrado, mas se ele fizer, ótimo, acho muito válido. Poderia ter sido também lá atrás, para ter evitado, né, tudo isso. Para finalizar, queria falar para os vereadores que eu vejo a luta de cada um de um jeito, cada um de uma forma, mas fazendo aí seus requerimentos, fazendo as cobranças. Nós fomos eleitos, tanto quanto o prefeito, eu sei que o prefeito tem uma atribuição diferente, mas eu vejo aqui todos os vereadores, de certa forma, brigando pelo bem comum do povo, né? E o respeito e a união, acredito que só soma a favor do povo. Então, assim, é claro, como eu sempre falo, hoje foi prazeroso aprovar esse projeto onde a gente beneficia as crianças, esse projeto aí de convênio com a TEAL. Tem outros que não vai ser favorável. E isso não nos faz inimigos, mas nos faz parceiros para um bem comum, né, com visões diferentes. Essa é a minha fala de hoje. Primeiramente, parabéns pelo requerimento, e é de grande valia essas informações. Tomara que venham realmente todas detalhadas para que a gente possa, assim, cobrar e também fazer as nossas indicações para ajustar aí a nossa saúde pública. Eu sou usuária do SUS, eu dependo também do postinho de saúde e também estou nessa fila aí que foi solicitado para você. Também gostaria da cópia da resposta. Uma boa noite a todos, mesa composta, vereadores, público que assiste pela TV Câmara, todos aqui presentes. O motivo desse requerimento é que muitos munícipes entram em contato conosco falando sobre a demora no hospital. E um dos motivos da demora do hospital é porque, às vezes, a pessoa chega lá numa situação e é solicitado um exame. E a demora da resposta desse exame é fundamental, o exame, para realmente diagnosticar, mas a demora da realização desse exame compromete todo o andamento do hospital, até mesmo das emergências que chegam, porque aí vai aglomerando pessoas. Estamos num período onde as doenças respiratórias estão cada vez, né, maiores, e aí acaba o fluxo ficando mais intenso no hospital. E aí vem aí esse requerimento para esclarecimento, né, de algumas informações. Qual é a empresa que é contratada qual o laboratório, né, contratado lá do hospital? Quantos profissionais, quantos técnicos, né, tem nesse laboratório? Quais são as situações de urgência e emergência? Porque tem a de emergência que passa à frente daquelas que já são urgentes, né? E a gente precisa saber, há funcionário suficiente para poder suprir essa necessidade, visto que só temos um hospital e a gente sabe que tem um surto de dengue, um surto de influenza, e aí superlota o hospital, e aí a demora desses exames atrasa todo o fluxo das emergências. Então, o motivo desse requerimento é justamente saber se o laboratório está sendo suficiente para poder atender todo esse fluxo. A gente gostaria de saber também, né, eu gostaria de, através desse requerimento, a plantão de 24 horas do laboratório. E agora, nesse momento de surto de influenza, seria possível também abrir na região central, um ponto de apoio, onde, por exemplo, fosse tratado as doenças respiratórias nesse ponto de apoio. De repente, ali no CS3, ali no central, se todos os que estiverem com sintomas de gripe fosse para esse local, desafogaria as emergências do hospital. Então, eu acredito que é uma sugestão que a gente coloca para fazer um estudo se isso é possível. Acredito que melhoraria muito o fluxo do hospital. Pedir a cópia dos relatórios mensais de produção e atendimento nos últimos 6 meses, pedir também a cópia de eventuais notificações aplicadas à empresa por descumprimento, porque a gente tem que, eu sei que são terceirizadas, mas a prefeitura tem que fiscalizar essa terceirizada, para ver se realmente o nosso dinheiro está sendo investido da maneira correta, né? Solicitei qual o valor mensal pago a essa contratada do laboratório, e assim, ontem mesmo eu recebi vídeos do PSI lotado. A gente sabe que criança fica mais vulnerável, vai para a creche, passa gripe para os outros amiguinhos, fica a sala inteira, a escola inteira com virose. Então, assim, como que a gente vai tratar isso? Tudo no hospital? Tem a parte.
Pode falar já. Pode concluir. Então, como a gente vai tratar isso? Tudo no hospital, junto com as emergências que chegam, com tudo. Então, dá para a gente fazer um ponto de apoio para melhor atender a nossa população, principalmente agora com esse surto de influenza e também dengue. E aí eu também questionei sobre... eu soube que os exames de dengue e de influenza é feito só naqueles que estão internados. E aquele pessoal que fica lá horas e horas ali para ser atendido, e se está com um sintoma, por que também não já faz esse exame para poder descartar essa possibilidade, né? E aí tem aqui, tem disponível? Eu perguntei quais os exames tem disponível e se está sendo feito. Só para finalizar também, eu ressalto aqui sobre as vacinas. O meio de prevenir todos esses vírus e todas essas doenças são as vacinas. E eu tive também pedidos de pessoas que estão cuidando de seus familiares acamados e ainda não foram vacinados. Então, a gente precisa saber se isso, o Melhor em Casa está funcionando, será realmente que essas pessoas estão tendo essa preventiva, porque senão é mais um munícipe que vai precisar do hospital. Então, assim, para a gente tirar aquela superlotação, a gente tem que trabalhar lá na prevenção, desde a vacina até esses pontos estratégicos. Então, fica aqui esse requerimento, peço a ajuda de vocês para aprovação. Esse requerimento, só para explicar para vocês, é reiteração de um requerimento que eu fiz há tempos atrás e que não foi respondido com clareza e transparência o que foi solicitado. Assim como a vereadora Ju falou, não está sendo claras as respostas. Eu vou dar um exemplo aqui e vou ler uma parte da minha resposta. Eu solicitei caso haja um planejamento de contratação, qual a previsão de admissão, quantos serão contratados e para onde serão realocados, e se a quantidade de agentes de saúde é suficiente para a cobertura das áreas do município. Eu vou ler a resposta. Estamos realizando a reestruturação das equipes com a definição de número de contratação necessário, ou seja, já não passou o número, incluindo análise de viabilidade de ampliação do número das unidades de família no município. E o que me chama a atenção aqui, ressaltamos que alguns candidatos aprovados no concurso público vigente foram convocados. Alguns, para mim, não é resposta, porque eu pedi quantos, para onde vão, se são suficientes e como que eu mostro essa resposta para o munícipe que me cobra. Então, acredito que a gente precisa de mais transparência. Isso daqui, para mim, não é considerado resposta. Sim, e o que eu falo sobre as agentes também é uma preventiva. Nós todos aqui tratamos os assuntos da superlotação no hospital, de tudo aquilo que já para vocês entenderem, o leite já foi derramado. Porém, aqui, as agentes, as vacinas, é tudo uma preventiva para que não aconteça isso. Então, as agentes são fundamentais. Elas vão na casa, ela verifica, ela consegue mostrar o tratamento para muitas pessoas, né? Então, assim, essa é uma forma de prevenir também. Então, eu quero clareza. Refiz o requerimento que eu já tinha feito e fico na esperança de dar uma resposta transparente e clara para o munícipe que nos procura. E também um respeito aqui à Casa de Leis, né? E só falando em requerimento também, eu recebi na semana passada um requerimento no qual eu tinha feito um vídeo cobrando, recebi o requerimento e isso também está vago, completamente vago. Eu solicitei informações que eu não tive. Então, assim, só deixando aqui o registro da minha insatisfação com as respostas. E, assim, agora em época de doenças respiratórias aí super, né, em alta, com a influenza e a dengue, poderia colocar até as 22, de repente, no horário de fluxo, porque ontem o horário que eu recebi os vídeos, onde o hospital estava super lotado, era sempre no horário das 10, é a hora que a criança vai tentar dormir, não consegue, porque não consegue respirar direito. Então, é esse horário que eu acredito que poderia até ser feito um estudo para poder estender. Então, eu deixo aqui esse requerimento na esperança de vocês, né, colaborarem aí aprovando e na esperança de receber uma resposta digna para passar para a população. Primeiramente, parabéns, Joel, por essa iniciativa. É de grande importância, visto que atualmente nem o núcleo de apoio tem funcionado plenamente como
acolhimento para as mulheres, né? Falta ainda muita estrutura, né? E vai ser de grande valia aí uma delegacia da mulher, porque uma mulher, quando ela é agredida e ela ter que estar no mesmo ambiente do agressor para registrar um boletim de ocorrência, é uma outra violação de direito, né? Então, quando ela procurar apoio, ela vai ter um local especializado, vai ter realmente um local separado para fazer o registro dela, ter uma escuta especializada, ter aí um acolhimento digno e um atendimento feito por outra mulher. Isso faz muita diferença na vida de quem sofre uma violação de direito em casa e às vezes é levada de qualquer maneira, não na intenção de prejudicar, mas a mulher se sente assim, próxima ao violador de direito, é muito difícil para ela expor o que ela tem vivenciado. Então, meus parabéns pelo requerimento. Boa noite a todos novamente. Vim aqui falar das minhas indicações. Primeiro, eu estive na UBS Santa Elisa e vi que tem uma estrutura boa, é uma UBS que até assim bem preservada, porém eu indiquei para colocarem, né, ventiladores, que eu vi que nem todas as salas têm. Os ambientes internos têm algumas luminárias que precisam fazer a troca. Vi que lá tem uma TV e eu perguntei por que não foi instalada essa TV. A TV estava na caixa e eles falaram que é porque lá não tem uma segurança adequada e que em tempos passados já foi invadido a UBS e foi vandalizado lá. Então, assim, aí eu pedi também, então, nessa indicação, a instalação de câmeras e melhorias na iluminação externa para que possa ser colocado essa TV e aí, assim, a população usufruir daquilo que tem, né? Nós temos e está lá sem uso, né, por conta da questão da segurança. E como é uma UBS um pouco mais isolada, então, assim, reforçando essa parte da segurança, também dá para fazer o uso do que já tem ali no local. Eu também fiz uma indicação que é uma sugestão que eu acredito que em todo lugar já tem evoluído. É agendamento de consulta por telefone, ou WhatsApp, ou mensagens, porque é mais um motivo de aglomeração de pessoas nas UBSs no dia 1º e no dia 15, quando abre as agendas. É aquele tumulto, pessoas vão mais cedo, são filas, né? E eu fico imaginando aquelas pessoas idosas que às vezes não tem nem como chegar até o UBS e ficar horas lá esperando. Então, assim, hoje em dia, todo mundo tem a parte do celular, tem o WhatsApp, quem não tem, tem um familiar que tem. Então, dá para a gente evoluir e também tirar esse fluxo de pessoas nos dias de agendamento de consultas. É uma sugestão, uma indicação que eu acredito que também seria de grande valia para o nosso município. Indiquei também uma área de lazer para Nova Montserrat. É o maior bairro, infelizmente não tem uma praça, não tem um parque, e os nossos jovens ficam ociosos, né? E já dizia, né, gente, mente vazia, oficina do diabo, só tende para o que é ruim. Então, fica aqueles jovens ali sem fazer nada, sem uma prática de esporte, sem um local para lazer, cultura, e aí acabam arrumando outras coisas a fazer. Então, assim, eu acredito que um parque, como tinha falado há tempos atrás, né, que tinha um estudo de um parque lá para Nova Montserrat, seria excelente para ser efetuado agora, né, nessa gestão, para que a gente possa dar à nossa população da Nova Montserrat esse espaço de lazer e cultura. Quero falar também aqui que a gente faz as cobranças, mas a gente dá sugestão de solução. A gente está aqui, como o primo falou, quando a gente tem a parceria, a abertura para conversar, para dialogar, para sugerir, o município é quem ganha, o munícipe é quem ganha. Né? Falando do Santa Elisa, também está sem pediatra. A Ju falou que está faltando pediatra no Rio das Pedras, no Santa Elisa também está sem pediatra. E, por fim, quero falar que temos outro problema, né, na escola estadual, que é o muro da escola Manuel, que está interditado com algumas fitas, mas tem rachaduras onde é mais largo do que a grossura de um dedo, assim, rachaduras grandes, um buraco embaixo. E, assim, a gente não deseja nenhum mal, mas a gente não quer que aconteça nenhuma tragédia como aconteceu no trajeto do Terra Brasílis para
o Hortência, a gente pediu já a solução, eu e o primo fizemos um ofício, encaminhamos para dirigente regional de ensino, e a gente pede também, né, que esses vereadores também façam essas cobranças. Ela veio até aqui, e são jovens, são adolescentes, acaba empurrando, esbarrando, vai cair aquele muro e vai acontecer o pior. Então, a gente está ali avisando e cobrando. Peço a ajuda de vocês para que realmente também mande lá para a dirigente regional e pedir soluções. E que não demore o tanto que demorou para resolver a questão do Terra Brasília. São crianças, né? E pode sim acontecer algo ruim, deles se machucarem, etc. Dia 18 de maio, queria parabenizar realmente a prefeitura, foi um evento muito bacana. Estivemos lá no Parque da Cidade, fizemos também uma caminhada lá na Nova Montserrat, no dia 18 à noite, eu e a vereadora Ju, onde também distribuímos folhetos de conscientização. E eu vejo que esse ano teve participação de várias áreas diferentes que antes não tinha. E eu fico muito feliz nisso, porque a pauta da criança e adolescente não é uma pauta só do Conselho. Todos nós, como sociedade, temos a obrigação de saber como denunciar e de prevenir, né, qualquer tipo de violência e negligência contra a criança e adolescente. Quero parabenizar o SBRI pelos 70 anos. Não pude estar presente justamente pela causa do 18 de maio, mas fico honrada aí pelo convite, parabenizo. E, por hoje, essas são as minhas indicações. Tenham uma boa noite, todos vocês. Hoje é um dia de homenagens, né, onde a gente está nomeando algumas ruas para eternizar a memória de pessoas que fizeram a diferença, que fizeram história, né, e foram exemplos aqui na nossa cidade. E eu gostaria de falar a biografia de Geni Rodrigues de Souza Belisário. Nasceu em 27 de 4 de 40, na cidade de Avaí, estado de São Paulo, sendo filha de José Rodrigues de Souza e Rosália Acácia dos Santos. Casou-se com o senhor Cecílio Batista Belisário em 28 de 1 de 61, na cidade de Avaí. E desde então tiveram 10 filhos, sendo eles Marinete, Rosineide, Conceição, Célio, Nivaldo, Reinaldo, Sueli, Gisele, Suene, Paulo Sérgio, e que deixa 20 netos e 11 bisnetos. Mudou-se para Itupeva em meados de 80, passando a residir na fazenda Santa Júlia, onde trabalhou como lavradora. Era uma pessoa fiel seguidora da religião evangélica. Toda a sua vida foi de muita dedicação à família, ao trabalho, era muito querida por seus familiares e amigos, pois se dedicou com atenção e respeito, conquistando a admiração de todos. Quis o Criador que, em 9 de março de 2024, chamá-la para o descanso eterno. Deixou em sua história um legado de simplicidade, amor ao próximo, que sempre será lembrado pelos seus familiares. Apresento esse projeto de lei de denominação de rua e deixo aí essa singela homenagem aos familiares de Dona Geni, que será eternizada nas ruas da nossa cidade. Quando chegar uma correspondência aos moradores, com certeza vai ter o nome dela lá, que vai relembrar, deixar de uma certa forma viva a memória da Dona Geni na nossa cidade. Peço à família que fique de pé para receber os nossos aplausos. A segunda nomeação de rua hoje será Andréia Mendes. Andréia Mendes
Nasceu em 16 de maio de 72, na cidade de Ilha Solteira, no estado de São Paulo, sendo filha de Hércules Ferreira da Silva e Maria Iraci Mendes, e mãe de Diogo Luiz da Silva, Mateus Silva Giovanni Camacho e Lucas Silva Giovanni Camacho. Mudou-se para Itupeva em 79, passando a residir por diversos bairros de Itupeva. Durante sua vida, atuou em diversas áreas profissionais, uma delas, em destaque, foi de empresária. Como não se lembrar da padaria da tia Nena? Falar de Andréa Mendes é lembrar de uma pessoa incrível, carismática, alegre, esforçada, inteligente. Se existe pessoas escolhidas, com certeza Andréa Mendes foi uma delas. Por lembrar dela, é que até hoje nos dá força e esperança todos os dias. Infelizmente, seus sonhos foram interrompidos em 16 de dezembro de 2017. Porém, o seu legado e sonho de ajudar principalmente as crianças mais carentes sempre será lembrado por nós com toda alegria, pois é assim que ela gostaria de ser lembrada. Essa é a homenagem para Andréa Mendes. Quem não sabe também, ela foi candidata a vereadora, teve muitos projetos também na cidade e será eternizada em nossas ruas, para que deixe viva a lembrança dela na nossa cidade. Gostaria de concluir também que Andréa Mendes eu não tive o prazer de conhecer pessoalmente, mas eu tive a honra de trabalhar com o Diogo, filho dela, por 4 anos, onde ele não deixou de falar da mãe, de falar de como ela era, da pessoa maravilhosa que ela e dos ideais, dos projetos que ela tinha. E também me tornou inspiração. Muitos projetos da Andréa, que ele falava, eu falava, por que não? E aconteceu, sim, que eu fiz um projeto que também era sonho dela e pretendo continuar, para que a memória dela seja também viva nesses projetos. Eu peço à família da Andréa que fique de pé para que receba também os nossos aplausos. A próxima rua a ser nomeada será Maria Conceição dos Santos. Essa era uma amiga pessoal, onde eu pude acompanhar por muito tempo, né, muito próxima de mim. Eu vou ler a biografia. Nasceu em 77, na cidade de Guapira, no estado da Bahia, sendo filha de Antônio Jovino dos Santos e Eugênia Francisca dos Santos. Casou-se em 8 de abril de 2019 com Edivaldo da Silva, na cidade de Jundiaí, e onde dessa união tiveram 3 filhos. São eles Laís Santos da Silva, Ana Júlia Santos da Silva e Micael Santos da Silva. E hoje tem uma neta, Eloá Borges Costa da Silva. Mudou-se para Itupeva em 7 de agosto de 2003, passando a residir no bairro Jardim Alegria, Hortência e depois Nova Montserrate. Durante a sua vida, atuou em diversas profissões. Entre elas, foi lavradora, diarista, auxiliar de produção e auxiliar de cozinha. O trabalho que se destacou no município foi o trabalho evangelístico, onde Maria se dedicava parte do seu tempo a visitar sofridos e desamparados, levando o conforto da palavra de Deus. Também era muito participativa nas ações sociais de sua igreja, na qual era fiel seguidora. Infelizmente, seus sonhos foram interrompidos em 10 de março de 2024, onde perdeu a batalha contra o câncer de mama, deixando uma história e legado de simplicidade e amor ao próximo, que sempre será lembrado por amigos. Também fiz uma pequena homenagem. Me disseram para ir por aqui não além, mas com Deus foi bem diferente. Ele me disse, vai em frente, eu contigo estou. Quando eu senti medo de seguir, ele disse, prossiga, eu te fiz a ser um vencedor. Desde então nunca mais me limitei, guardei no coração as palavras de Deus, descobri os planos deles para mim. São muito maiores que os meus.
que é difícil falar de alguém que eu dividi momentos bons e ruins, né? E eu descobri o câncer, eu estava junto com ela. Essa música era a que ela mais gostava. Fui madrinha de casamento, dividimos o aniversário dos filhos juntos. E, para mim, é muito emocionante hoje conseguir colocar o nome de uma rua da cidade para que ela seja lembrada e a memória dela fique viva aqui na nossa cidade. Não solicita.